Você estava falando ali na coletiva, só para eu entender, você escreve o roteiro primeiro em português ou não? Não, o roteiro é escrito em inglês. Direto em inglês? Não. A música, a música é definida em inglês. A gente escreve, o Carlinhos escreve a letra com o Sérgio e tal, a gente escreve a letra, a melodia é toda feita neles, né, em ritmos brasileiros e tal, e tudo feito em português. Aí depois que tá pronta, que a gente viu a música, aí a gente transforma. Mas sendo uma história brasileira, digamos assim, não seria mais fácil para você, pelo menos, escrever em português ou não? Para você prefere mesmo em inglês? Não, porque eu não escrevo, né? Eu trabalho em cima de... Eu trabalho com os escritores, porque para escrever é uma coisa muito específica, assim. Eu tenho as ideias, eu posso escrever um argumento, eu posso definir uma coisa mais... Mas para escrever mesmo um roteiro, tem que ter um roteirista. E lá é o americano, entendeu? Então, assim, eu tô numa fase que eu já moro muito tempo lá fora, que o inglês e o português, às vezes até para escrever, às vezes é mais fácil, é mais rápido para comunicar, porque só eu que falo português, então... Mas às vezes assim, quando na minha cabeça, às vezes quando eu quero contar uma história, às vezes eu escrevo em português, né? Pra mim. Fica... E quão importante você acha que esse filme é para mostrar o Brasil lá fora? Se é que você acha isso importante mesmo, quando você faz esse filme? Não, o objetivo não é isso, mas é uma carta de amor que eu tenho pelo país e é como eu gosto de mostrar o Brasil. Na verdade, assim, as pessoas perguntam, mas isso é um Brasil utópico. É um Brasil. É um Brasil. É um Brasil, entendeu? A utopia vem de que se eu criasse um Brasil que fosse só isso, entendeu? Mas não é. Então, eu acho assim que você tem vários Brasis, várias maneiras de mostrar Brasil, né? Você escolhe uma e mostra, entendeu? Agora, eu poderia ter feito um filme completamente diferente, eu poderia estar falando da perspectiva dos madeireiros, eu poderia ter feito um filme completamente diferente, mas a perspectiva de um personagem que passa por uma viagem, passa de autodescobrir, descobrir sua família e tudo, então é mais assim, essa história. Mas a sua inspiração, quando você resolveu fazer o filme, você queria mostrar o Brasil? Queria mostrar o Brasil, eu queria mostrar, dividir com o público a minha cultura, de onde eu vim, o que eu acho importante. É uma maneira de fazer, mas é uma coisa própria, não tem nada a ver com o Brasil ou com nenhuma entidade brasileira, é uma coisa de minha mesmo, é uma coisa é uma ideia que eu tinha, que eu queria mostrar, queria fazer. E é uma maneira assim e essa liberdade de estar fazendo uma coisa própria é o que é mais legal, entendeu? Porque não tem ninguém me pressionando para falar, mostra isso, mostra aquilo. Não, eu mostrei o que eu quis, eu fiz o meu filme. Aliás, como é fácil hoje em dia para você fazer isso? Hoje em dia é mais fácil porque, na verdade, eu tenho um histórico. Sim, exatamente. Então, com o sucesso dos meus filmes, hoje em dia eu posso falar, eu quero fazer isso, entendeu? Aí as pessoas, claro que nem sempre vão falar, vão fazer, mas eu posso tentar, eu tenho mais mecanismos para convencer as pessoas de que o que eu estou fazendo é válido, e pelo menos eles vão me ouvir. Talvez a gente possa fazer, mas pelo menos eles vão me ouvir. Mas isso é uma coisa que eu conquistei com o sucesso dos meus filmes, né? E não quero falar sobre Rio 3, não é nada disso, mas você tem algumas outras ideias que você gostaria de contar, sei lá. Por exemplo, que esse rio eu achei que não... ele é mais Amazônia, digamos assim, porque se passa mais lá. Existem outras coisas que você gostaria de contar, que você já pensou assim, ou... Não, eu não pensei muito, mas com certeza tem milhões de coisas. Porque, na verdade, o Brasil e o Rio, ou seja, é pano de fundo, é o cenário, né? É o lugar que você está e tal. E a cultura tem nos personagens que já são definidos, então isso não vai mudar nunca. Agora, as histórias pessoais do personagem é que vai mudar. Então, no caso, se eu fizesse o Rio 3, eu ia buscar uma outra perspectiva. Qual é a perspectiva da próxima história? Aí eu ia buscar através dos personagens. É baseado no que eu defini, porque qual a situação que eles vão passar. Aí a gente define se é outro lugar do Brasil, ou se volta para o Rio, ou se vai para outro país. Aí a gente define o que vai dar, né? E esse filme também eu achei ele um pouco mais infantil no sentido de... Eu acho que as crianças vão gostar mais desse, porque não que eles vão gostar, mas eu achei mais... dedicado a eles com essa coisa do ambiente, assim, eu tô certo ou... Não, a gente não fez com a intenção de ser mais infantil, mas ele tem um apelo... Mais educativo, talvez. Mais educativo, talvez, no sentido, porque você tem crianças também no filme, é da perspectiva também dos filhos, né? Então você tem essa coisa da diversão com isso. Então, e você fala, e na verdade a gente fala do meio ambiente de uma forma um pouco mais simples, mais acessível, talvez, né? Então a gente não vai tão a fundo dos problemas, a gente mostra que tem um problema latente ali, que está acontecendo e tal, então eles estão tentando solucionar isso. Mas eu acho que sim, as crianças vão curtir bastante. Não sei se vão curtir mais ou menos, mas contanto que curtem, que tenha uma conta feliz. Eu acho que os pais vão se divertir também, entendeu? Eu acho que é um filme que as crianças vão curtir, mas você pode ver com teu filho, entendeu? Sim, sem dúvida. Eu acho que isso tem essa... O Roberto foi inspirado em alguém? Roberto? Não, na verdade o Roberto é uma coisa interessante, porque o Roberto, quando eu comecei a fazer a história do Roberto, eu imaginava um personagem diferente, um personagem com uma... mais assim, bem o Dom Juan mesmo, aquele clássico, o garanhão que quer pegar a menina, eu tinha essa imagem assim, quando eu comecei, no início, né?
Mas quando a gente botou a voz do Bruno Mars, que é o original, né, do filme, ele ficou um cara mais tranquilo, ele ficou um cara mais suave, assim, um cara assim... Ele é muito engraçado e tudo, mas não ficou aquele tipo, aquele estereótipo, talvez, do cara. Então eu gostei mais, porque ficou uma coisa mais natural, ficou uma coisa mais diferente do que as outras coisas. Então, mas não teve nenhuma inspiração, foi uma coisa que foi descoberta ali. O Luiz, ele é inspirado em alguém, o Bulldog? Bulldog? Ou alguém, ou sei lá, se teve um animal assim, porque eu tenho uma Bulldog e eu vejo ela ali. Não, na verdade eu tinha um boxer quando era criança. E ele babava muito. E ele é tipo assim, ele era super feliz, ele era branco também, era um boxer branco, tipo um negócio. Então ele era muito, não era tanto com o Bulldog, né? Mas ele era assim muito assim, espaçoso, né? Então eu sempre gostei desse cachorro. Eu acho um cachorro simpático, apesar de ser feio, eu acho simpático. Eu tenho uma que eu também acho. Você teve alguma influência, talvez, no processo de dublagem brasileira, não? Não, na dublagem não, porque tem uma equipe, são os profissionais de dublagem, tem os atores, então é uma coisa assim que é muito particular de cada país. Então eu não tenho também tempo hábil, porque é tão rápido o processo. Eles estão dublando, eu estou ainda fazendo filme, aquela coisa toda, que não tem tempo hábil de supervisionar. O que eu ajudo às vezes, assim, no caso do Brasil, ou às vezes na França, os lugares onde eu tenho conhecimento da língua, eu converso um pouco com os tradutores para explicar alguns momentos do filme e falar, olha, se você traduzir literalmente, porque quando eu escrevo roteiro em inglês eu fico pensando assim, olha, essa não vai funcionar, sim. Então eu tento explicar, olha, aqui a intenção foi essa, então procure na sua língua o que significa isso. Aí libera. E aí, mas nem tipo, às vezes, sei lá, vozes, por exemplo, que lá nos Estados Unidos o original são várias pessoas famosas do Brasil. Pra cá você chega a indicar alguma coisa ou... Não, eles procuram as vozes que funcionam, porque eu não tenho conhecimento dos atores, das vozes, então eles fazem a própria. E geralmente eles fazem um trabalho excelente, eles fazem. E você tem algum ódio dos Muppets, porque eles terem pegado aquele Oscar do... Não, de jeito nenhum. Poxa, só de estar lá, de curtir, só de ter reconhecimento da música, foi maravilhoso. Sim, foi realmente... Não, eles são especiais, não. Então é isso, cara, valeu, obrigado. Valeu.